Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal. No pôr do sol do domingo, o primeiro dia da semana, o dia do Senhor. Domingo significa dia do Senhor, o dia em que celebramos a vitória de Jesus sobre a morte com a sua ressurreição. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque sua misericórdia é eterna. Mais uma etapa de 7 dias. Se Deus quiser, esperamos vencê-la e experimentá-la na graça de Deus. Nos próximos 30 minutos estaremos a refletir argumentos de grande relevância para a nossa fé. Dando continuidade à nossa catequese, que já vai para mais de 300 ou 400 programas, verdades esquecidas. E já tratamos de tantas verdades esquecidas, estamos agora nos últimos 130 ou 140 programas, tratando dos novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão com a aventura humana terminada a sua peregrinação aqui na Terra. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte, o primeiro novíssimo, dedicamos 29 programas. Ao tema do juízo, 65 programas. Ao tema do inferno, 28 programas. Ao tema do paraíso, com esse, 37 programas. E ainda tem muito mais. No último encontro, nós desdobramos, investigando argumentos no Antigo e no Novo Testamento, sobre um apêndice doce, gozoso e ao mesmo tempo sofrido, apêndice do assunto chamado paraíso, que é o purgatório. Já vimos a fundamentação bíblica no Antigo Testamento, sobretudo o segundo livro dos Macabeus, e já tratamos de algumas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, sobretudo no Evangelho segundo Mateus. De lá não sairás até que tenhas pago o último centavo, e também não haverá perdão nem nesta vida nem na outra, palavras de nosso Senhor a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo, supondo, portanto, que existem pecados que são perdoados após esta vida. Agora vamos avançar e vamos para o apóstolo Paulo. Os 2 textos que nós vamos ler e comentar agora estão citados no Catecismo da Igreja Católica, que dedica 3 parágrafos para a purificação final, o purgatório. E vamos ver esses 2 textos agora. O discernimento da Igreja, a tradição da Igreja, enxerga nesses 2 textos, 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 11 a 15, e a primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 7, como alusões ao dogma do purgatório. O primeiro texto vai aparecer aí na tela do seu celular, do seu computador, do seu televisor. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 11 a 15, ao texto. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Agora, se alguém edifica sobre este fundamento com ouro, ou com prata, ou com pedras preciosas, com madeira, ou com feno, ou com palha, a obra de cada um aparecerá. O dia do julgamento irá demonstrá-lo. Será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Se pegar fogo, arcará com os danos. Ele será salvo, porém, passando, de alguma maneira, através do fogo. Aqui nós temos um texto verdadeiramente misterioso. A expressão fogo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tem vários significados, a depender do contexto. Eu vim trazer fogo à terra, e como eu gostaria que esse fogo já estivesse aceso, diz Jesus em outra ocasião. Também em outra ocasião ele fala do fogo do inferno. O fogo também pode ser uma metáfora para descrever o sofrimento que passamos aqui na Terra. Mas aqui está se falando de um fogo relacionado com o dia do julgamento. É aqui
a questão central. Vou repetir e, por favor, o versículo 13 vai ser citado de novo aí. Lemos de 11 a 15. O versículo central é o versículo 13. Ele vai ser salvo, mas como que através do fogo. Por favor, quando isso vai acontecer? São Paulo poderia omitir esse detalhe e simplesmente dizer que a obra de cada um vai revelar o que cada um foi, se a obra é consistente, se ela vai pegar fogo e vai se consumir completamente, ou se ela vai resistir. A questão central está no versículo 13. Por favor, a obra de cada um aparecerá. O dia do julgamento irá demonstrá-lo. Será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. A obra de cada um aparecerá. Na 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, é dito que todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para a prestação de contas dos seus atos, para receber cada um a recompensa pelos seus atos. O Senhor vai recompensar a cada um de acordo com suas obras, diz o livro do Apocalipse, texto que nós já abordamos aqui quando tratamos do paraíso, quando tratamos do juízo particular e do juízo final. Esse próprio texto de São Paulo, na 1 Coríntios capítulo 3, mastigamos várias vezes quando tratamos do juízo particular, dia do julgamento, e o juízo final, dia do julgamento também, pois há duas modalidades de juízo, deixando esta vida, cada um é julgado por Deus individualmente. E no arremate da história, quando a humanidade for dividida em duas categorias, os condenados à esquerda e os salvos à direita, todos serão julgados pelo Senhor. Portanto, parece que não é muito correta a interpretação segundo a qual esse fogo vai provando as pessoas já nesta vida. Não, o dia do julgamento, a não ser que você force muito a barra para dizer que o dia do julgamento já está acontecendo, mas por favor, não é exatamente isso que a igreja ensina, muito menos a Escritura ensina. Hebreus capítulo 9, versículo 27, está escrito que o homem morra uma só vez, depois do que segue-se o juízo. Atenção! Quando é o julgamento? É depois da morte? É depois da morte? Dizer que esse julgamento é o juízo final não parece muito exato, explico por quê. Ele será salvo passando por esse fogo? De alguma forma ele será salvo, por favor, o versículo 15, ele será salvo. Ora, no juízo final, haverá os salvos, mas haverá condenados também. Não é muito correto, então, você identificar o fogo que salva, por meio do qual alguém se salva, com o juízo final? Porque no juízo final não só temos apenas os salvos, sim, os salvos estarão à direita, mas os condenados estarão à esquerda. E se pode falar de um fogo que não salva, que é o fogo dos condenados, isso se aplica aos que estão à esquerda. Ora, um texto que diz que ele será salvo, mas de alguma forma passando pelo fogo, e não se identificando isso com o juízo final, de que juízo estamos tratando? Por favor, o versículo 13, tem alguma coisa aqui que não pode bater com aqueles que dizem que esse fogo de que trata São Paulo na 1 Coríntios, capítulo 3, de 11 a 15, se refere a um fogo nesta vida? Porque se trata do dia do julgamento, versículo 13. Nem se pode remeter isso para o juízo final, porque no juízo final temos eleitos e temos condenados, e o texto aqui apenas fala que ele vai ser salvo. O texto não diz que ele vai ser condenado, versículo 15, se pegar fogo, arcará com os danos. Ele será salvo, porém passando de alguma maneira através do fogo. Vejam, aqui é um pouco forçado você dizer que explicitamente
aparece a realidade do purgatório. Não. É um pouco demais. Por outro lado, há de se sustentar, porque esse é o ensinamento da igreja. Aqui temos um fundamento, aqui temos uma fundamentação bíblica de uma realidade que, na igreja primitiva, ainda não se tinha uma consciência amadurecida, uma noção aprofundada daquilo que nós chamamos o dogma do purgatório, cuja maturação vai precisar de alguns séculos para que a igreja defina. E outra coisa aqui, por favor, nenhuma surpresa o fato de o dogma do purgatório ter sido definido vários séculos depois da morte dos apóstolos? Qual é o problema? Dizer que a igreja inventou o dogma? De forma alguma. O dogma é fruto de uma evolução da compreensão da grande tradição da igreja como obra do Espírito Santo. Até porque há dogmas que são reconhecidos pacificamente pelos protestantes, que não são discutidos. O dogma do número dos livros inspirados da Bíblia. Em nenhum versículo da Escritura é dito que o número dos livros dos evangelhos é maior ou menor do que 4. Não está escrito em nenhum versículo do Evangelho, nem da Bíblia, que os evangelhos devem ser 4. Muito menos a relação dos números dos livros, o número dos livros do Novo Testamento. Onde está essa definição? Quem foi que fechou? Quem foi que definiu? Quem foi que bateu o martelo? Quem foi que proclamou dogmaticamente a relação dos livros inspirados do Novo e do Antigo Testamento? É esta: Antigo Testamento, tantos livros; Novo Testamento, tantos livros. Isso foi muito posterior à morte dos apóstolos e foi a autoridade da Igreja Católica. Goste ou não, queira ou não, aceite ou não, essa é a verdade. A história está aí e ninguém pode apagá-la e, portanto, também ninguém pode negá-la. Mas uma coisa é a evolução do dogma, que ainda vamos tratar. Outra coisa são os germes, os fundamentos, os indícios, já no Novo Testamento. Agora, aprofundando verdadeiramente, isso vamos fazer no segundo bloco, já está acabando o primeiro, a questão é essa: um fogo por meio do qual se salva. Um fogo através do qual uma pessoa se salva. Mas isso só acontece, versículo 13, no dia do julgamento. Até o próximo bloco, se Deus quiser. Caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse breve intervalo, começa o segundo e último bloco do nosso encontro semanal, programa Luz da Vida, pela 37ª vez dedicado ao tema do paraíso. Paraíso, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as derradeiras realidades que acontecerão terminada a nossa aventura aqui na Terra. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte, já dedicamos 29 programas, ao tema do juízo, 65, ao tema do inferno, 28 programas, e ao tema do paraíso, com esse, 37 programas. Estamos tratando do purgatório, já falamos do paraíso, consumação da felicidade sem fim, a felicidade da felicidade, a felicidade sem fim, que não acaba, a visão beatífica, a contemplação, estar com Deus para sempre, numa realidade que jamais acabará, de alegria, de gozo, de júbilo, no convívio com a Trindade, com os anjos, com os santos, com todos os eleitos. E para aqueles que morrem na graça de Deus, mas ainda necessitados de uma purificação, das penas temporais que deviam ser purgadas aqui na Terra e se purgam no céu, na outra vida, estamos tratando da realidade do purgatório. Vimos no primeiro bloco o famoso texto citado pelo Catecismo da Igreja como um dos fundamentos para a realidade do purgatório, a 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 11 a 15. O texto vai aparecer de novo aí na tela do seu celular, do seu computador, do seu televisor, mas
a partir do versículo 12. 1 Coríntios 3, de 12 a 15 ao texto. Se alguém edifica sobre este fundamento com ouro ou com prata ou com pedras preciosas, com madeira ou com feno ou com palha, a obra de cada um aparecerá. O dia do julgamento irá demonstrá-lo. Será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá recompensa. Se pegar fogo, arcará com os danos. Ele será salvo, porém passando de alguma maneira através do fogo. A obra de cada um vai se manifestar? É a matéria do juízo, o juízo particular, também a matéria do juízo final, mas como arremate no fim da peregrinação terrena de cada um se apresenta individualmente, sozinho diante de Deus, a sua alma se coloca diante de Deus para a prestação de contas dos seus atos. Suas obras, então, vão definir sua salvação ou sua condenação. Agora vamos entrar na questão do fogo. A obra de cada um aparecerá, o dia do julgamento irá demonstrá-lo. O julgamento que demonstra como foi a vida de cada um. Levamos para a prestação de contas os nossos atos. E eles todos passarão pelo crivo do fogo de Deus. O que é o fogo do julgamento? É o fogo abrasador do juízo de Deus, da justiça de Deus, do amor de Deus. O fogo queima o quê? Será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se o fogo é a justiça de Deus, se o fogo é a onisciente justiça de Deus, que sonda tudo, que perscruta tudo, que conhece tudo, que pondera tudo e que recompensa tudo, e que castiga tudo também, se for o caso, por favor. Aqui nós temos vários materiais que se submeterão ao fogo. Se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Qual é a recompensa? A glória do céu. A felicidade sem fim. Muito bem, servo bom e fiel. Se foste fiel no pouco, serás fiel no muito. Entra no repouso do teu Senhor. O céu é recompensa também. E teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E teu Pai que conhece o oculto te recompensará. E teu Pai que vê o que está em segredo te recompensará. Mateus capítulos 5 e 6. Jesus fala de recompensa, sabem quantas vezes? Somando o Novo Testamento, sabe quantas vezes utiliza a palavra recompensa? 59. 59 vezes. Pois bem, aqui a expressão aparece, o construtor receberá a recompensa. Quem é o construtor? Casa edificada sobre a rocha, somos nós, ou casa edificada sobre a areia, somos nós. Nós somos o edifício de Cristo. Nós construímos a nossa ruína, nós construímos a nossa salvação. Cada construtor tem a possibilidade de utilizar um material de qualidade que possa resistir diante das intempéries, que possa resistir, subsistir diante da combustão, diante do fogo que queima, que é o fogo do juízo de Deus, perante quem vamos todos apresentar os nossos atos, prestar contas da nossa conduta. Façamos a distinção entre material de alta combustão, material de combustão e material de baixa combustão. Combustão é queima. Combustível é aquilo que queima. Gasolina é combustível, porque se você tocar fogo, ela pega fogo. O óleo diesel é combustível, o óleo de avião é combustível, o álcool para determinados tipos de transportes também é combustível. Todos eles têm uma característica comum. Eles não podem ficar perto do fogo. Isso é proibido, você acender algum fogo perto de posto de combustível, posto de gasolina, posto de diesel. Por quê?
porque é material de alta combustão. Pois bem, entre os materiais de alta combustão, de baixa combustão, de alta resistência à combustão, há materiais que pegam fogo com facilidade. O papel é de fácil combustão, de alta combustão, porque diante do fogo ou do calor, não precisa ser nem fogo, ele pode pegar fogo. Já há materiais mais resistentes, que não pegam fogo tão facilmente, precisam de uma temperatura muito maior para pegar fogo, para derreter, para, enfim, bronze, prata, ouro, ferro, estanho e assim por diante, são materiais que podem até pegar fogo, mas derreter não. Eles subsistem, ainda que fiquem muito quentes, ainda que desfigurem um pouquinho, mas não perdem a sua característica. Pois bem, então vejam bem aqui o que é que nós temos, quais os tipos de material, por favor. Nós temos prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Numa ordem decrescente, nós temos os materiais que dificilmente diante do fogo eles se alteram, portanto subsistem, portanto, por assim dizer, passam pelo teste e não desaparecem. E o mais, digamos assim, resistente é a prata, depois da prata vem as pedras preciosas, até a palha. A palha, qualquer fogo pequenininho, um palito de fósforo, você acende, a palha está queimando. Ora, a tradição, os padres da igreja veem aqui, digamos assim, uma diversidade de méritos. Diversidade de consistência, de abundância, de subsistência dos méritos. Você tem pessoas mais hipócritas e menos hipócritas, você tem pessoas mais pecadoras e menos pecadoras, você tem pessoas com a maior quantidade e maior intensidade e maior merecimento da sua conduta, dos seus pensamentos, das suas palavras, das suas ações. E tem pessoas não tão meritórias, porque o seu patrimônio de boas obras é abundante, é numeroso e é consistente nas suas intenções, no seu alcance, no benefício, no benefício que isso causa para as pessoas, o contributo que ela deu, o merecimento que ela adquiriu ao longo de sua vida, no trato com as pessoas, na doação a Cristo, à igreja, no protagonismo que ela desempenhou, realizou pela salvação das pessoas, o bem por meio do qual, o bem que Deus fez por meio dessa pessoa. Portanto, diversidade de quantidade e de qualidade, de méritos, aqui representados em várias categorias. Se Jesus em João capítulo 14 diz, na casa do meu pai há muitas moradas, não for assim eu vos teria dito, aqui é uma diversidade de méritos de todos os eleitos. Aqui, não necessariamente porque o texto admite a possibilidade, por favor, se a construção resistir. Isso contempla, o que vem depois, contempla a possibilidade da resistência, isto é, passou pelo teste, morreu na graça de Deus. De alguma forma, passando pelo fogo. O que isso significa? No dia do julgamento, diversidade de materiais, materiais nobres, materiais menos nobres, e os menos nobres, e os menos nobres. Todavia, eles têm algo em comum, se resistirem. A resistência no dia do juízo é morrer na graça de Deus. Resistiu ao severo juízo, passou pelo juízo de Deus e foi aprovado. Muito bem, servo bom e fiel. Passou pelo teste. Mas perdura essa questão. De alguma forma, ele será salvo. Ele será salvo, porém, passando de alguma maneira através do fogo. Um fogo que purifica. Um fogo que no dia do julgamento se revela para expurgar, para purificar o material que partiu desta vida
se apresentou diante de Deus, eu repito, a diversidade de méritos, o fogo rigoroso é exatamente esse. A quem muito for dado, muito será pedido. A quem pouco for dado, pouco será pedido. Portanto, o muito e o pouco, o mais mérito, o menos mérito, todos passando pelo fogo, que é o crivo do julgamento de Deus. Mas resistiu, passou. Na ótica da igreja, esse fogo faz também uma alusão ao purgatório. Certamente não é o fogo do inferno. Por quê? Atenção, porque o versículo 15 termina. Ele será salvo, passando, porém, de alguma maneira através do fogo. Não é o fogo do inferno, é o fogo dos condenados, porque o versículo 15 diz, será salvo. Portanto, é um fogo que salva, um fogo que purifica os salvos. Está terminando o nosso programa. No próximo domingo, se Deus quiser, voltaremos nossas atenções a esse versículo. Um grande abraço. Até o próximo domingo, se Deus quiser.